Há palavras que atravessam séculos, palavras que não foram ditas por reis, filósofos ou sábios da terra, mas pelo próprio Filho de Deus. Palavras que carregam o poder de transformar destinos, curar corações e abrir os olhos da alma. Durante o seu ministério terreno, Jesus pronunciou verdades eternas que não apenas iluminaram os caminhos daqueles que o seguiam há 2000 anos, mas continuam ecoando hoje, vivas e poderosas, como se tivessem acabado de sair dos lábios do Mestre. Neste vídeo, nós vamos mergulhar nessas declarações inesquecíveis. 30 lições que nasceram diretamente do coração de Cristo, reveladas em suas palavras, em seus gestos e em seus ensinos. Não são apenas frases registradas nas páginas da Bíblia, mas chaves espirituais que podem abrir portas na sua vida. Cada lição é um convite para você experimentar a presença, a graça e o poder de Jesus. Prepare o seu coração, desligue as distrações, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma mensagem, mas um chamado divino. Um chamado para renovar a sua fé, para despertar a sua esperança e para lembrar que, não importa o quão difícil seja o caminho, Jesus está vivo. Ele fala conosco e suas palavras continuam sendo luz para os nossos passos e lâmpada para o nosso caminho. Se esta mensagem está edificando sua vida, peço que se inscreva no canal agora. Curta o vídeo, assista até o final e deixe seu comentário. Tudo o que você fizer é muito importante para ajudar este canal a crescer e continuar com a missão de anunciar as palavras de Jesus para o maior número de pessoas possível. Gratidão. E agora, vamos voltar para a mensagem. 1. Amar a Deus acima de tudo. Mateus 22:37. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Mateus 22:37. Jesus nos convida a amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e entendimento. Esse amor não é parcial, mas absoluto, inteiro, que coloca o Senhor no centro da vida. Amar a Deus é escolher sua vontade acima da nossa, é viver em obediência mesmo quando não entendemos o caminho, é entregar os sonhos, as dores e as vitórias ao Pai, sabendo que Ele nos sustenta em todas as coisas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, aprendemos que os demais amores se alinham e encontram o devido valor. Amar a Deus é viver para a sua glória, é buscá-lo na intimidade e encontrá-lo como fonte de vida. 2. Amar o próximo como a si mesmo. Mateus 22:39. Jesus disse: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Jesus ensinou que o amor não pode se limitar ao divino, mas precisa ser expresso no humano. Amar o próximo como a nós mesmos é ver em cada pessoa a imagem de Deus, independente de suas falhas ou diferenças. Esse amor é mais que sentimento. É ação que se traduz em cuidado, perdão e solidariedade. É dividir o pão, estender a mão, oferecer consolo. Quando aprendemos a amar o próximo, testemunhamos a presença de Cristo em nós. O amor verdadeiro não busca o próprio interesse, mas serve, ajuda e reconcilia. Quem ama o próximo, cumpre-o, e é um coração da lei de Deus. 3. Praticar o perdão ilimitado. Mateus 18:22. Jesus disse: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18:22. O perdão que Jesus nos ensinou não conhece limites. Ele não se restringe a 7 vezes, mas a 70 vezes 7. Isso significa perdoar sempre, sem contar, sem guardar mágoa, sem alimentar rancor. O perdão liberta o ofensor, mas, sobretudo, liberta quem perdoa. Ao perdoar, permitimos que o amor de Deus cure nossas feridas e restaure o que parecia perdido. O perdão não ignora a dor, mas escolhe não permanecer nela.
é renunciar à vingança e confiar na justiça divina. Quem perdoa imita o coração de Cristo, que na cruz declarou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. 4. Fazer aos outros o que deseja receber. Mateus 7,12. Jesus disse: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7,12. A regra de ouro que Jesus nos deixou é simples e profunda. Trate os outros como gostaria de ser tratado. Essa verdade transforma relacionamentos, cura feridas e espalha bondade. Quando nos colocamos no lugar do outro, entendemos suas dores e necessidades. Respeito, compaixão e generosidade passam a guiar nossas atitudes. Esse princípio não depende do que recebemos, mas do que decidimos oferecer. É semear o bem, mesmo quando não há retorno. Viver assim é plantar sementes de amor que frutificam em esperança. Quem pratica essa lição se torna reflexo do caráter de Cristo neste mundo. 5. Buscar primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33. Jesus disse: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Jesus nos chama a inverter nossas prioridades. Antes das riquezas, antes das conquistas, antes da própria segurança, buscar o reino de Deus. Essa busca não é secundária, mas o centro de toda a vida cristã. Quando colocamos o reino em primeiro lugar, descobrimos que todas as outras coisas são supridas pelo Pai. Buscar o reino é viver em santidade, em justiça, em comunhão com Deus. É alinhar nossas decisões ao propósito eterno. É confiar que o amanhã está seguro nas mãos do Senhor. Quem busca o reino acima de tudo, aprende que o verdadeiro tesouro não está na terra, mas no céu. 1. Amar a Deus acima de tudo. Mateus 22:37. Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Mateus 22:37. Jesus nos convida a amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e entendimento. Esse amor não é parcial, mas absoluto, inteiro, que coloca o Senhor no centro da vida. Amar a Deus é escolher sua vontade acima da nossa. É viver em obediência mesmo quando não entendemos o caminho. É entregar os sonhos, as dores e as vitórias ao Pai, sabendo que Ele nos sustenta em todas as coisas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, aprendemos que os demais amores se alinham e encontram o devido valor. Amar a Deus é viver para a sua glória, é buscá-lo na intimidade e encontrá-lo como fonte de vida. 2. Amar o próximo como a si mesmo. Mateus 22:39. Jesus disse: E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Jesus ensinou que o amor não pode se limitar ao divino, mas precisa ser expresso no humano. Amar o próximo como a nós mesmos é ver em cada pessoa a imagem de Deus, independente de suas falhas ou diferenças. Esse amor é mais que sentimento, é ação que se traduz em cuidado, perdão e solidariedade. É dividir o pão, estender a mão, oferecer consolo. Quando aprendemos a amar o próximo, testemunhamos a presença de Cristo em nós. O amor verdadeiro não busca o próprio interesse, mas serve, ajuda e reconcilia. Quem ama o próximo, cumpre o coração da lei de Deus. 3. Praticar o perdão ilimitado. Mateus 18:22. Jesus disse: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18:22. O perdão que Jesus nos ensinou não conhece limites. Ele não se restringe a 7 vezes, mas a 70 vezes 7. Isso significa perdoar sempre, sem contar, sem guardar mágoa, sem alimentar rancor. O perdão liberta o ofensor,
mas sobretudo liberta quem perdoa. Ao perdoar, permitimos que o amor de Deus cure nossas feridas e restaure o que parecia perdido. O perdão não ignora a dor, mas escolhe não permanecer nela. É renunciar à vingança e confiar na justiça divina. Quem perdoa imita o coração de Cristo, que na cruz declarou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. 4. Fazer aos outros o que deseja receber. Mateus 7:12. Jesus disse: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12. A regra de ouro que Jesus nos deixou é simples e profunda. Trate os outros como gostaria de ser tratado. Essa verdade transforma relacionamentos, cura feridas e espalha bondade. Quando nos colocamos no lugar do outro, entendemos suas dores e necessidades. Respeito, compaixão e generosidade passam a guiar nossas atitudes. Esse princípio não depende do que recebemos, mas do que decidimos oferecer. É semear o bem, mesmo quando não há retorno. Viver assim é plantar sementes de amor que frutificam em esperança. Quem pratica essa lição se torna reflexo do caráter de Cristo neste mundo. 5. Buscar primeiro o reino de Deus. Mateus 6:33. Jesus disse: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Jesus nos chama a inverter nossas prioridades. Antes das riquezas, antes das conquistas, antes da própria segurança, buscar o reino de Deus. Essa busca não é secundária, mas o centro de toda a vida cristã. Quando colocamos o reino em primeiro lugar, descobrimos que todas as outras coisas são supridas pelo Pai. Buscar o reino é viver em santidade, em justiça, em comunhão com Deus. É alinhar nossas decisões ao propósito eterno. É confiar que o amanhã está seguro nas mãos do Senhor. Quem busca o reino acima de tudo, aprende que o verdadeiro tesouro não está na terra, mas no céu. 6. Não acumular tesouros na terra. Mateus 6:19-20. Jesus disse: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus 6:19-20. Jesus nos lembra que os bens terrenos são passageiros. O ouro enferruja, as roupas se gastam, os tesouros deste mundo se desfazem. Mas existe um tesouro incorruptível que está guardado nos céus. Quando vivemos apenas para acumular riquezas aqui, corremos o risco de perder o que é eterno. Cristo nos chama a investir em obras de amor, fé e justiça, pois essas são riquezas que jamais perecem. Cada gesto de bondade, cada ato de misericórdia, cada semente plantada no reino se torna tesouro eterno diante de Deus. O coração do cristão não está preso à terra, mas voltado ao céu, onde está o verdadeiro tesouro. 7. Servir ao invés de buscar ser servido. Marcos 10:45. Jesus disse: Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. O mundo ensina a buscar grandeza pelo poder, mas Jesus revelou que a verdadeira grandeza está em servir. Ele, sendo o Filho de Deus, não veio para ser servido, mas para dar a vida em resgate por muitos. O serviço é a marca do cristão, pois nele expressamos o amor de Cristo. Servir é renunciar ao orgulho, é colocar-se à disposição, é valorizar o outro mais que a si mesmo. Quando lavamos os pés do próximo com gestos de humildade, imitamos o Mestre. Quem serve encontra a alegria que o mundo não conhece, pois descobre que a vida ganha sentido quando se doa em amor. 8. Negar-se a si mesmo e carregar a cruz. Mateus 16:24. Jesus disse:
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Seguir a Jesus é mais do que acreditar nele. É escolher renunciar a si mesmo. Negar-se é abrir mão do egoísmo, da vaidade, da vontade própria para abraçar a vontade de Deus. Tomar a cruz não é suportar um fardo qualquer, mas assumir, com fé, a entrega de uma vida totalmente consagrada ao Senhor. A cruz nos lembra de que não vivemos para nós, mas para aquele que nos resgatou. O caminho é estreito e exige sacrifício, mas conduz à vida eterna. Quem se nega e carrega a cruz, descobre que perder a vida por Cristo é, na verdade, ganhá-la em plenitude. 9. Ser humilde como uma criança. Marcos 10:15. Jesus disse: Em verdade, vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos 10:15. Jesus mostrou que a entrada no reino de Deus não depende de títulos, conhecimento ou poder, mas de um coração humilde como o de uma criança. A criança confia, depende, acredita sem reservas. Assim deve ser o coração do discípulo, simples, entregue, sem orgulho. A humildade abre portas no céu e nos torna semelhantes a Cristo, que, sendo Senhor de tudo, esvaziou-se e se fez servo. Quem se faz pequeno aos olhos do mundo é grande diante de Deus. No reino, não são os soberbos que reinam, mas os que confiam com simplicidade e humildade como filhos amados do Pai. 10. Orar com sinceridade e fé. Mateus 6:6. Jesus disse: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6:6. A oração é a respiração da alma, mas Jesus nos ensina que ela deve ser feita com sinceridade, longe das aparências. Não é para impressionar os homens, mas para se conectar com o Pai. No silêncio do quarto, no secreto da vida, Deus ouve e responde. Orar com fé é falar com confiança, sabendo que Ele é capaz de realizar infinitamente mais. A oração verdadeira não é repetição vazia, mas conversa íntima com o Criador. Quando nos ajoelhamos em espírito e verdade, o céu se abre, o coração encontra paz e a presença do Pai enche de esperança a nossa vida. 11. Confiar sem ansiedade. No cuidado de Deus. Mateus 6:34, Jesus disse: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6:34. Jesus nos convida a descansar no cuidado do Pai. Quantas vezes a ansiedade rouba nossa paz e nos aprisiona no medo do amanhã? Mas o Senhor nos lembra que cada dia tem seu próprio mal e que nosso coração não deve se perder em preocupações. O mesmo Deus que veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu é fiel para cuidar de nós. Confiar é soltar o peso das mãos e entregar o controle a Ele. A fé nos ensina a viver um dia de cada vez, na certeza de que nosso futuro está seguro em suas mãos. 12. Amar até os inimigos. Mateus 5:44. Jesus disse: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5:44. O amor de Jesus vai além da lógica humana. Ele não nos chama apenas a amar os que nos amam, mas também a perdoar, abençoar e orar por aqueles que nos perseguem. Isso não significa ser conivente com o mal, mas vencer o mal com o bem. O amor aos inimigos revela que Cristo habita em nós, pois somente Ele é capaz de transformar o coração para amar assim. Quando oramos pelos que nos ferem, quebramos correntes de ódio e permitimos que a luz de Deus brilhe em meio às trevas. Esse amor é sobrenatural e só nele encontramos verdadeira vitória. 13.
Não julgar precipitadamente os outros. Mateus 7:1. Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Quantas vezes somos rápidos em julgar, mas lentos em compreender? Jesus nos alerta: não julgueis para que não sejais julgados. O julgamento precipitado fecha portas de misericórdia e alimenta o orgulho. Somente Deus conhece o coração e a história de cada pessoa. Nosso papel não é condenar, mas estender graça. Devemos lembrar que também precisamos do perdão divino e, por isso, devemos olhar os outros com compaixão. Quando deixamos de lado a crítica e abraçamos a empatia, nos tornamos instrumentos de reconciliação. O amor sempre enxerga além das falhas, e essa é a atitude que Cristo espera de nós. 14. Perseverar em oração. Mateus 7:7. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Jesus nos encoraja a pedir, buscar e bater, prometendo que quem persevera encontra resposta. A oração não é um ato isolado, mas, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. A fé que Jesus nos ensinou não se mede pelo tamanho, mas pela confiança em Deus. Ele disse que, se tivermos fé como um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. Essa fé não está em nós mesmos, mas no poder do Senhor que tudo pode. Montanhas simbolizam obstáculos, desafios, impossibilidades. Quando confiamos em Deus, nenhuma barreira é grande demais. A fé não elimina as lutas, mas nos dá força para enfrentá-las com esperança. Quem crê vê o invisível, espera o impossível e experimenta milagres. A fé genuína transforma o coração e abre caminhos onde não havia saída. 16. Ser sal e luz no mundo. Mateus 5:14-16. Jesus disse: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:13-16. Jesus nos chamou para sermos influência neste mundo, como o sal que preserva e dá sabor, e como a luz que dissipa as trevas. O cristão não pode viver escondido, mas deve brilhar em meio à escuridão, mostrando a diferença que Cristo faz. Ser sal e luz significa viver com integridade, espalhando esperança e bondade. Nosso testemunho deve apontar para Deus, de modo que, ao verem nossas obras, as pessoas glorifiquem ao Pai. Não fomos chamados para nos conformar ao mundo, mas para transformá-lo com a presença de Cristo em nós. Quem vive como sal e luz se torna a resposta de Deus em um mundo sem sabor e sem direção. 17. Perdoar para ser perdoado. Mateus 6:14. Jesus disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mateus 6:14. O perdão é um princípio inegociável no reino de Deus. Jesus declarou que, se perdoarmos, também seremos perdoados. Isso nos lembra de que não podemos receber a graça de Deus e, ao mesmo tempo, negar graça ao próximo. O perdão é o reflexo da misericórdia divina em nosso coração. Quando guardamos mágoa, criamos barreiras entre nós e Deus. Mas quando perdoamos, abrimos espaço para que seu amor flua em nós. O perdão não justifica a ofensa, mas nos liberta dela. É um ato de fé que entrega a justiça nas mãos do Pai. Quem aprende a perdoar, experimenta o doce alívio da reconciliação. 18.
Dar sem esperar reconhecimento. Mateus 6,3. Jesus disse: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Mateus 6,3. Jesus nos ensinou que a verdadeira generosidade não busca aplausos nem recompensas humanas. Quando ajudamos em secreto, o Pai, que vê o oculto, nos recompensa. Dar sem esperar reconhecimento é confiar que Deus conhece as intenções do nosso coração. Muitas vezes, os gestos mais simples e invisíveis têm o maior valor diante do céu. O cristão não deve buscar honra, mas viver para servir. O amor genuíno não calcula, não ostenta, apenas doa. Quem aprende a semear em silêncio descobre a alegria de ver vidas transformadas e experimenta a recompensa que vem do próprio Deus, que é fiel. 19. Entrar pela porta estreita. Mateus 7,13. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7,13. O caminho de Cristo não é largo, nem popular. É estreito, exige renúncia, disciplina e fidelidade. A porta larga oferece facilidades, mas conduz à perdição. A porta estreita é desafiadora, mas leva à vida eterna. Jesus nos chama a escolher a fidelidade, mesmo quando isso significa ir contra a multidão. Ser discípulo é nadar contra a corrente do mundo. É negar a carne e viver segundo o Espírito. A vida abundante não está na estrada fácil, mas na jornada que exige fé e perseverança. Quem escolhe a porta estreita encontra a verdadeira liberdade e a promessa da eternidade com Deus. 20. Amar com atitudes, não apenas palavras. Mateus 7,21. Jesus disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7,21. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade do Pai. Jesus nos alerta que o amor a Deus não se resume em palavras, mas precisa ser expresso em obediência. É fácil falar de fé, mas o que prova a autenticidade é a prática. Amar com atitudes é viver a palavra no cotidiano. É servir, obedecer, perdoar, renunciar. O cristão verdadeiro não apenas proclama, mas demonstra o Evangelho em sua vida. Quem ama a Deus de verdade mostra esse amor em obras, revelando que Cristo é Senhor sobre tudo. 21. Confiar que Jesus é o descanso da alma. Mateus 11:28. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Jesus nos chama com ternura. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O coração humano carrega fardos pesados, culpas, medos, ansiedades, mas em Cristo encontramos descanso verdadeiro. Ele não promete ausência de lutas, mas uma paz que excede todo o entendimento. Ir a Jesus é entregar os pesos que não conseguimos carregar, é descansar em seu amor. Ele não rejeita quem se aproxima, mas acolhe, cura e renova. Quem confia em Cristo descobre que a alma encontra abrigo seguro e que, em meio ao caos, há um lugar de descanso eterno nos braços do Salvador. 22. Valorizar cada pessoa. Mateus 10, 30, 31. Jesus disse: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Mateus 10, 30, 31. Aos olhos do mundo, muitos se sentem esquecidos e insignificantes. Mas Jesus nos revela o cuidado íntimo do Pai. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Isso significa que nenhuma vida é desprezível. Cada pessoa tem valor incalculável diante de Deus. Ele se importa com os detalhes, conhece nossas dores, nossos sonhos e nosso coração. Essa certeza nos enche de dignidade e nos convida a tratar os outros com o mesmo valor que Deus lhes dá.
Somos preciosos, não pelo que possuímos, mas porque fomos criados e amados pelo Senhor. Quem entende isso aprende a viver com gratidão e respeito ao próximo. 23. Dar mais valor ao espiritual que ao material. Marcos 8,36. Jesus disse: pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. De que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a própria alma? Com essa pergunta, Jesus nos faz refletir sobre o que realmente importa. O material passa, mas o espiritual permanece. Muitos vivem em busca de riquezas, poder e reconhecimento, mas negligenciam a eternidade. Cristo nos lembra que nada neste mundo pode pagar o preço da alma. O maior tesouro não é o ouro, mas a salvação. Quando priorizamos o espiritual, descobrimos que as coisas terrenas não podem nos dominar. A vida abundante está em viver para Deus, guardando um tesouro eterno que nem o tempo nem o homem podem destruir. 24. Ter misericórdia com os necessitados. Mateus 25, 35, 36. Jesus disse: porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Mateus 25, 35, 36. Jesus nos mostra que cada ato de amor feito ao necessitado é como se fosse feito a ele mesmo. Alimentar o faminto, vestir o nu, visitar o enfermo ou o preso são expressões vivas do Evangelho. A misericórdia não é apenas compaixão, mas ação concreta em favor do próximo. Cristo nos ensina que a fé sem obras é vazia e que o amor verdadeiro se manifesta no cuidado com os mais frágeis. Quando estendemos a mão, estamos servindo ao próprio Senhor. Quem aprende a praticar a misericórdia participa da missão de Deus e se torna reflexo da compaixão de Cristo no mundo. 25. Ser pacificador. Mateus 5, 9. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Em um mundo marcado por conflitos e divisões, Jesus declara bem-aventurados os pacificadores. Não se trata apenas de evitar brigas, mas de promover reconciliação, justiça e paz. O pacificador não alimenta o ódio, mas lança sementes de amor. Ele constrói pontes onde existem muros e traz consolo onde há feridas. Essa missão exige coragem, pois muitas vezes ser pacificador significa renunciar ao orgulho e perdoar. Mas a promessa é gloriosa. Serão chamados filhos de Deus. Quem promove a paz mostra que é herdeiro do caráter divino, porque nosso Pai é Deus de paz. 26. O cuidado contínuo de Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. As últimas horas de Jesus com os discípulos foram marcadas por promessas de ternura e cuidado eterno. Ele sabia que partiria, mas não os deixaria órfãos. O Consolador, o Espírito Santo, viria para ser presença constante, força em meio à fraqueza, luz em meio às trevas. Essa promessa revela que não caminhamos sozinhos. O céu nos acompanha em cada passo. O Espírito é a presença de Cristo em nós, guiando, ensinando e lembrando tudo o que o Mestre disse. No mundo, enfrentamos rejeição, perseguição, solidão. Mas o Consolador é o sopro divino que sustenta a chama da fé, impedindo que o vento das provações a apague. Cada cristão, ao sentir o Espírito, percebe que não é abandonado. Há sempre uma voz interior, suave e firme, que aponta o caminho e renova a esperança. Essa é a prova do cuidado contínuo de Jesus, que não nos abandona, mas permanece em nós até a eternidade. 27. O valor do sacrifício. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. O amor de Cristo foi mais do que palavras, foi ação.
Ele não apenas disse que nos amava, mas entregou-se por nós. Na cruz, Jesus mostrou que o amor verdadeiro envolve renúncia e entrega. O valor do sacrifício não está na dor em si, mas no propósito que ela carrega. Seu sangue derramado é a maior prova de que somos preciosos diante de Deus. Em um mundo onde muitos buscam apenas receber, Cristo nos ensina que amar é doar-se. Essa lição nos chama a viver de modo sacrificial, perdoando quando dói, ajudando quando custa, permanecendo fiéis mesmo em meio à luta. Quando seguimos esse caminho, refletimos o caráter de Cristo, que nos amou até o fim. O valor do sacrifício está em transformar vidas, começando pela nossa. 28. A promessa da vitória. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Com essas palavras, Jesus não prometeu um caminho sem dificuldades, mas garantiu vitória em meio às batalhas. Ele venceu o mundo, venceu o pecado, o medo, o ódio e a morte. E essa vitória não é apenas dele, é nossa também. Quando ele declara, "Eu venci", está dizendo que nossa vitória já está assegurada nele. As aflições são reais, doenças, perdas, injustiças, perseguições. Mas o ânimo vem da certeza de que não estamos lutando em vão. Cada lágrima é registrada diante de Deus. Cada dor será transformada em glória. O mundo tenta roubar nossa fé, mas Cristo nos deu a vitória que ninguém pode anular. Assim, podemos caminhar confiantes, mesmo em meio às tempestades, porque o final da história já foi escrito. Somos mais que vencedores em Cristo. 29. A compaixão que transforma. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. No momento de maior sofrimento pregado à cruz, Jesus liberou palavras de compaixão. Em vez de maldição, ele ofereceu perdão. Em vez de ódio, amor. Essa lição é a mais desafiadora, porque nos mostra que o verdadeiro discípulo deve amar até os inimigos. O perdão de Jesus não foi condicionado ao arrependimento imediato dos que o crucificavam. Foi oferecido livremente, revelando que a compaixão é mais forte do que a vingança. Muitos carregam feridas profundas por causa de injustiças e traições. Mas o perdão de Cristo nos ensina que a libertação não está em exigir justiça própria, mas em entregar tudo nas mãos do Pai. Quando aprendemos a perdoar, nos tornamos mais parecidos com Jesus e experimentamos cura interior. A compaixão que brota da cruz é capaz de transformar não apenas quem recebe, mas também quem oferece. 30. A presença eterna. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Essas foram as palavras finais de Jesus antes de subir aos céus. Não um adeus, mas uma promessa. Estou convosco. Ele não disse estarei, como se fosse algo distante, mas estou, uma presença contínua, real e constante. Não importa se é dia ou noite, se estamos em vitória ou em vale de sombra da morte, Ele está. Essa presença não depende de sentir, mas de crer. Quando o coração parece frio, Ele está. Quando a alma se alegra, Ele está. Quando as lágrimas caem em silêncio, Ele continua presente. Essa é a âncora da nossa fé. Não caminhamos sozinhos, não lutamos sozinhos, não morremos sozinhos. Jesus é Emanuel, Deus conosco até o fim da história e por toda a eternidade. A última lição sela todas as outras. O Cristo que prometeu, ensinou, amou, venceu e perdoou, permanece conosco até que o veremos face a face. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao fim desta longa e profunda jornada através das 30 lições inesquecíveis de Jesus. Cada palavra, cada ensino, cada gesto do nosso Senhor foi como uma semente divina lançada em nossos corações para nos transformar, nos consolar, nos corrigir e nos guiar pelo caminho eterno.
Relembramos ao longo dessas lições que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele nos chama a confiar, a amar, a perdoar, a servir, a perseverar e a esperar. De lição em lição, vimos que o Mestre não apenas transmitiu palavras, mas viveu cada verdade, deixando-nos um exemplo perfeito. Nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos, a viver com fé diante das tempestades, a perdoar 70 vezes 7, a buscar primeiro o reino de Deus e a nunca perder de vista que nossa cidadania está no céu. Ele nos mostrou que a verdadeira grandeza está em servir, que a humildade precede a exaltação, que a vida abundante só é encontrada nele. Jesus nos recordou que não estamos sozinhos. Ele é o bom pastor que cuida de suas ovelhas. É a luz do mundo que afasta as trevas. É o pão da vida que sacia nossa fome espiritual. É a água viva que mata nossa sede de eternidade. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Sem Ele, nada podemos fazer. Cada lição foi uma chama que reacendeu nossa esperança. Elas nos lembram de que mesmo diante da dor, da perseguição, da injustiça ou das incertezas, podemos confiar que Jesus reina, que sua palavra é fiel e que seu amor é inabalável. Agora, ao reunir todas essas 30 lições em um só coração, podemos ouvir ecoando a voz do Mestre nos chamando a viver em fé e não em medo, a caminhar em amor e não em ódio, a permanecer firmes mesmo quando o mundo desmorona, a ser sal e luz em meio à escuridão, a confiar que Ele voltará porque prometeu: voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14:3. Essas lições não são apenas belas reflexões para guardar na memória. Elas são convites urgentes à transformação de vida. Jesus não nos ensinou para sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Ele nos chama a viver essas verdades, a aplicá-las no dia a dia, no lar, no trabalho, nas relações, nos momentos de luta e também nos de alegria. E por fim, cada uma dessas lições aponta para a esperança bendita que temos nele. A certeza de que a morte não é o fim, que o pecado não tem a última palavra, que o mal será vencido e que um dia enxugaremos toda lágrima dos olhos diante do trono da glória. Portanto, irmãos e irmãs, recebamos essas 30 lições como um tesouro eterno, uma herança espiritual que nos aproxima do coração de Deus. Que cada passo nosso daqui em diante seja iluminado por essas verdades e que possamos proclamar ao mundo que Jesus é o Senhor, o Salvador, o amigo fiel e a nossa esperança viva. Que sua voz ecoe em nossas almas. Não temas, crê somente. Marcos 5:36. Eu sou o bom pastor. João 10:11. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. E que, fortalecidos por essas palavras, possamos marchar com fé até o grande dia em que o veremos face a face. Amados, que as lições de Jesus não sejam apenas lembradas, mas vividas intensamente até que Cristo seja formado em nós. Porque Ele é a razão da nossa fé, a âncora da nossa esperança e a fonte inesgotável do nosso amor. Que possamos terminar esta jornada proclamando juntos: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Amém. Parabéns por ter chegado até aqui. Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para mais pessoas. E assista os outros vídeos do canal. Gratidão e Deus te abençoe.